Fala pai, fala mãe, muito bem-vindo novamente ao canal Pai Tá On. Agradeço demais o que eu tenho recebido de enormes e enormes quantidades de mensagens de carinho, de afeto, de quanto isso tem sido importante na criação, na paternidade ativa e afetiva de muitos homens que têm me respondido e muitas mães também que vieram aqui me mandaram mensagem dizendo que estão encaminhando para os seus maridos, para os seus namorados, para os futuros papais, para os pais que já estão em atividade, para o amigo, para a amiga. Eu gosto demais de receber essas mensagens porque isso fortalece o meu trabalho, fortalece os meus assuntos, me dão mais ideias de conversa, mais ideias de assunto. Então sejam muito bem-vindos ao canal Pai Tá On. Eu sou o Júnior Padilha, eu sou o pai de duas meninas, da Lara, de 12 anos, da Joana, de 10 meses, e estou aqui compartilhando com vocês os meus conhecimentos, as minhas vivências diárias, tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo que eu fui buscar de informação para poder entregar para vocês um conteúdo realmente embasado, um conteúdo que pode ajudar no dia a dia de vocês, né? No dia a dia do pai, no dia a dia da mãe, que ajuda muito no meu dia a dia também, porque a troca de informação para mim é importante. Então sejam muito bem-vindos. Antes de começar o assunto, dá o like aqui, que é importante para mim. Já deixa o comentário lá dizendo, cara, tá muito bacana, tá muito legal. Então já comenta lá, já dá o like, já encaminha para alguém esse assunto, porque hoje nós vamos falar de inteligência emocional. Esse é um assunto importante para se colocar em pauta, pois é conversar com o seu filho, equilibrar o seu filho através da inteligência emocional, mostrar para eles o certo e o errado dos sentimentos dele é importante demais. E a pergunta que eu faço é, vocês se consideram um adulto com inteligência emocional equilibrada? E o que é inteligência emocional? Lembrando, inteligência emocional não é esconder sentimentos, não é não chorar, não é guardar o choro, não é ficar em situações se privando de expor os seus sentimentos, não é isso. Inteligência emocional é você saber o quanto você vai viver aquele momento, aquele problema que está acontecendo. Então, o que é basicamente inteligência emocional? Primeiro ponto, é o tempo que você leva para estourar. É o famoso pavio curto. É quanto tempo eu tenho tolerância antes do descontrole, antes da explosão, antes da raiva tomar conta, antes do momento de eu não conseguir mais raciocinar tomar conta. Outro ponto, quanto fundo eu vou nisso? Quanto eu sofro com esse problema? Quanto tempo eu fico mastigando, remoendo com aquilo dentro de mim, esse problema? E o terceiro ponto é quanto tempo eu levo para retornar. Então, basicamente, inteligência emocional é isso. O tempo que meu pavio leva para estourar, o tempo que eu levo para vivenciando esse problema e quanto tempo eu levo para retornar desse problema. Esses são os 3 pontos de equilíbrio que é necessário ter no organismo, no seu corpo, na sua emoção. O corpo fala, o corpo reage. Então, o que eu penso causa uma reação no meu corpo. Então, é isso que é a inteligência emocional. Um exemplo prático que eu vou dar para vocês. Levando em consideração que eu estou falando de crianças saudáveis, porque existem crianças que necessitam realmente de acompanhamento médico. E isso você vai identificar no seu filho. O quanto tempo que ela... quais os níveis de explosão, de raiva, de ira, de ficar quietinho no cantinho. Quanto tempo o seu filho sofre com esse problema na interação com os colegas? Então, levando em consideração que isso parte de uma criança saudável, aonde eu preciso só equilibrar esses pontos e mostrar para elas aonde está o desequilíbrio, ok? Feito esse parênteses, sigo no assunto falando que o meu filho, a minha filha, está numa roda de amigos, brincando, se divertindo, e alguma coisa naquele momento ali deu errado, não foi de acordo com o que meu filho gostaria que acontecesse. Uma brincadeira que não foi do jeito dele, uma brincadeira que foi feita com ele, que ele não tolerou e ele explodiu. E aí meu filho se isola daquele momento de interação com as crianças. Se isola, fica brabo, briga com todo mundo, causa um desequilíbrio naquelas brincadeiras. Quantas vezes já passei por isso, pai? De olhar lá, nas brincadeiras, a minha filha está no cantinho. Ela é pequenininha lá, na idade dela, lá 6, 7, 8 anos, e ela está isolada no cantinho dela, braço fechado, assim, de braço cruzado, porque ela está brava com alguma coisa que aconteceu que não foi do agrado dela. E ela ficou ali horas, parada no cantinho. Deixou de aproveitar, não brincou,
quebrou os laços de relações com aquelas crianças. Então, quanto tempo meu filho está vivenciando esse problema? Esse é o ponto que você precisa analisar. E como a gente pode fazer isso? A partir do momento que eu percebi que a minha filha, que meu filho, se isolou daquele convívio, daquela brincadeira com aquelas crianças, eu preciso avaliar quanto tempo ele leva para ficar. Porque, que nem eu falei, não é errado isso acontecer. O errado é ele sofrer intensamente esse problema. Ele não retornar com velocidade a isso. Ele ficar vivenciando esse problema. Ele ir fundo nesse problema. Esse é o ponto. Isso vai acontecer, é natural das crianças. Mas eu tenho que avaliar quanto tempo que meu filho está demorando para voltar à normalidade quando isso acontece. Então eu vou lá e vou conversar com meu filho. Primeira coisa que os pais erram, no meu ponto de vista, que eu avalio muitas vezes acontecer. A criança está sofrendo emocionalmente. E eu sou o pai, sou o herói, sou a referência daquela criança. Chego para o meu filho e falo, tu tá errado, olha lá as crianças brincando, é sempre tu que faz isso, é sempre tu que causa as desavenças, é sempre tu que acaba com a brincadeira, então ninguém mais brinca aqui, então acabou a brincadeira para todo mundo. O pai se coloca em postura de pai, que foi criado lá atrás, a ser reativo, a ser enérgico, a ser crítico. Isso a gente foi criado. E isso eu faço pro meu filho. Aí tu imagina um serzinho pequenininho, vendo o pai dele uma figura maior, olhando de cima para baixo e ainda apontando vários defeitos. O seu filho não está prestando atenção em nada do que tu está falando. Ele está emocionalmente sofrendo com o problema que ele está vivendo. Ele vê a figura do pai indo para cima dele de uma forma muito enérgica e ele está sofrendo com isso. O meu herói, ele não está te ouvindo, ele só está vendo aquela imagem. Você fora do tom com ele, você exagerando nas palavras, você é agressivo, você com uma energia de cobrança em cima dele. Isso está errado. Isso você vai pegar o sentimento que o seu filho está tendo naquele momento e vai esmagar mais ainda. Então na cabecinha do seu filho ele vai entender, meu Deus, esse problema é gigante realmente. Eu mereço e eu tenho que sofrer ele o máximo. Porque além de eu já estar com um problema, ainda vem o meu herói, a minha referência e ainda esmaga o meu sentimento. O que tu deve fazer, pai? O que o pai on faz? Por que o pai tem que estar on nesse momento? Tem que estar ligado. Se eu vi que aconteceu uma situação onde deu um desequilíbrio emocional ali, e eu vi que meu filho se retirou, e eu vi que ele demorou para voltar nas interações, eu chego nele e crio uma conexão com ele. Eu tenho empatia com ele. Qual é a postura que o pai tem que ter em qualquer momento de educação com o filho? Eu vou me ajoelhar, ficar na mesma altura do meu filho, olho no olho de forma reta, na mesma altura, equilibrado, eu estou entrando em conexão com o meu filho. Então eu me ajoelho, eu sento do lado dele, eu olho nos olhos deles e pergunto, o que aconteceu, meu filho? Por que você está vivenciando esse momento? E deixa ele falar. Ele vai expor os sentimentos. Tenho certeza que muitos pais já passaram por isso. Você perguntou para ele o que foi, filho, e ele respondeu nada, não foi nada. Ele está com dificuldade de expor sentimentos. Então é um alerta que você tem que ter. Você precisa instigar. Filho, confia no teu pai. Confia em mim. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para a gente sair desse problema junto. Explica e me conta o que tu está sentindo. Você não precisa perguntar o que aconteceu. Se você perguntar o que aconteceu, ele vai dizer, o fulano fez isso, fez aquilo lá, para lá, porque está errado, porque não sei o quê. Ele pegou a bola, ele não pegou a bola e tal. Pergunta para ele o que ele está sentindo. E deixa ele se expor. Filho, o que tu está sentindo? Ah, pai, eu estou muito brabo, eu estou com muita raiva, eu não gosto do fulano, eu não sou mais amigo do ciclano. E deixa ele expor os sentimentos. Você está equilibrado com ele e você vai explicar para ele. Filho, é natural e eu te entendo. Já passei por isso. Mas eu quero que tu saiba que é um sentimento ruim, que tu precisa conversar com teu pai e que isso vai passar. Primeiro ponto. Filho, isso passa. Escuta o sentimento dele, entende o sentimento dele, absorve o sentimento dele e explica para ele, filho, é natural e isso vai passar. Tu quer que o pai fique contigo aqui até isso passar? Não, pai, não precisa. Filho, já passou esse sentimento? É, um pouquinho. Vai de cada criança, você vai avaliar. Você fica um pouquinho ali com ele, entra em conexão, conversa, deixa ele botar para fora, deixa ele expor o sentimento dele e você só explica para ele, filho, vai passar. Agora, o que a gente vai fazer, filho? Vamos levantar nós dois juntos e vamos continuar brincando? Tu quer continuar na brincadeira? Pai, quero. Então vai lá, levanta,
Fica tranquilo, já passou esse sentimento, vai lá e segue essa brincadeira. Segue brincando com seus amigos. Eu tenho certeza que as crianças vão acolher ele. Porque criança não é que nem um adulto que guarda uma mágoa, guarda um sentimento. A criança ela tem um poder de lidar com isso com muito mais facilidade. É a pureza infantil. Ele vai se aproximar no grupo novamente e logo vai estar interagindo novamente com o grupo. Você explicou, você compreendeu ele, você deu atenção para ele, você ouviu ele, você foi um pai participativo no momento que ele estava precisando, você mostrou segurança para o seu filho e você ensinou para ele: filho, isso vai passar. E ele voltou lá e seguiu brincando. Você precisa ter essa avaliação. Quanto tempo isso está acontecendo? Quantas vezes isso está acontecendo com o seu filho? Porque um adulto emocionalmente seguro, ele sabe que vai passar. Ele sabe lidar com os seus sentimentos. Nesse momento, você ensinou ao seu filho que é natural da vida acontecer, que vai acontecer situações que não vão ser favoráveis para ele todo o tempo, que vai acontecer situações que vão fugir do controle dele, mas que vai passar. E que ele precisa entender que não tem que viver esse problema por muito tempo. Não tem que perder um domingo inteiro de brincadeiras por uma coisa que aconteceu em 5 minutos no começo da tarde. Essas conversas são importantes ter. Você ensinou para ele, você acolheu ele, você teve empatia com ele e você mostrou para ele: meu pai realmente está meu pai realmente sabe o que eu sinto e ele me ensinou que vai passar. Porque é muito normal essas situações acontecer. O que não é normal é o teu filho sofrer em excesso com isso. Espero que essa dica tenha te ajudado, porque eu tenho certeza que você acabou de criar um adulto emocionalmente mais equilibrado. E hoje em dia, no mundo que nós vivemos hoje, o que está fazendo uma grande diferença é ter pessoas equilibradas emocionalmente. Então, muito obrigado. Se você gostou, comenta aqui, me diz qual a situação que você vivenciou com seu filho, que você precisou aplicar métodos e hoje você conseguiu entender que aqueles métodos eram inteligência emocional e que isso é importante e que a inteligência emocional é muito mais aprofundada que isso. Eu dei só uma pitadinha numa situação específica. Vou fazer outros vídeos falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito amplo e que a gente precisa conversar e o pai precisa entender e avaliar e perceber se o seu filho tem desequilíbrio emocional ou não, se ele tem inteligência emocional ou não. Então, nos próximos vídeos também vou falar um pouco mais sobre isso, mas espero que o de hoje tenha te ajudado a melhorar. Comenta aqui embaixo, me dá algumas dicas, me fala alguma coisa que você já vivenciou e que foi importante ter inteligência emocional, ok? Compartilha, dá o like e até o próximo vídeo. O Pai tá on, um beijo no coração.